Morre o ex-presidente uruguaio José Pepe Mujica aos 89 anos de idade. O líder latino-americano enfrentava um câncer há cerca de um ano e agora entra para a história da luta política do continente. Olá, meu nome é Luiz Mauro Filho, eu sou editor do Brasil 247. Hoje são 13 de maio de 2025, 18 horas e 5 minutos pelo horário de Brasília. A gente vai trazer essa triste notícia do falecimento de José Pepe Mujica, como está aqui em destaque no nosso portal Brasil 247, ícone da esquerda latino-americana, o que é de fato um fato. Pepe era um ícone, é um dos grandes exemplos da esquerda latino-americana, da esquerda progressista desse continente. Ele nasceu José Alberto Mujica Cordano em 1935. Já na década de 1960, ele começa a trilhar uma carreira política no país. Ele se filia a movimentos de esquerda, ele começa a atender para movimentos de esquerda, movimentos que buscavam a autonomia do país frente ao cenário internacional, assim como diversos outros partidos e diversos outros agentes políticos latino-americanos naquele período, né? Principalmente essa juventude vinha muito com esse pensamento dentro dos campos de esquerda. Ele teve um processo de radicalização em meados da década de 60. Em 64, ele entra para o Movimento de Libertação Nacional, o Tupamaros, um grupo de extrema esquerda, inspirado na Revolução Cubana, revolucionário, portanto, um grupo radical que defendia a tomada do país pelas armas. E aí sempre vale a gente lembrar que o contexto político da América Latina na década de 1960 era de total intransigência política com as ditaduras militares que tomavam boa parte dos países do continente. Portanto, as ações de Pepe Mujica, inclusive de tantos outros atores políticos do Brasil e da América Latina, nesse período, ela não é nada mais, nada menos do que uma legítima defesa, né? Uma vez que quem, atuava como terrorista, nesse caso, de fato, eram os Estados nacionais tomados por ditaduras militares. Ele foi preso na década de 1970, durante 12 anos, até 1985, quando ele foi beneficiado por uma lei de anistia no país, com o retorno das atividades democráticas, de um cenário mais democrático, assim como no Uruguai, assim como rolou, como aconteceu no Brasil e em tantos outros países também, essa redemocratização no meio da década de 1980. Ele se filia nesse cenário ao Frente Ampla, um partido que surge ainda no cenário da ditadura militar uruguaia e se fortalece ao longo da década de 1990, consegue seu primeiro cargo eletivo em 1995 e em 99 se torna senador da República. Nos anos 2000, que são anos de exuberância de uma certa política progressista na América Latina, ele se estabelece como um senador da República, consolida seus laços com os movimentos políticos progressistas em toda a América Latina, se torna uma referência de fato, até que em 2009 é eleito presidente da República do Uruguai. Portanto, uma escalada política marcante, principalmente para uma figura como ele, que foi um preso político, foi alguém de fato combatido pelo Estado autoritário uruguaio da década de 70, mas que conseguiu de fato chegar ao ápice da política em termos de gestão e poder deixar sua marca na política uruguaia. É um período que ele se torna, inclusive, muito popular na América Latina inteira, em termos de mídia. No Brasil, nessa época, via-se muitos vídeos dele em redes sociais, as incipientes redes sociais dessa época. Mesmo na TV, ele era uma figura curiosa, de alguma certa forma, pelo seu estilo de vida mais simples, mais recatado, no sentido de evitar grandes luxos. Não era alguém que se mostrava afeito a esse tipo de estética ou de modo de vida, e isso sempre ressoou bastante, inclusive no Brasil,
onde ele criou muitos fãs e, inclusive, conseguiu, em vários momentos, furar uma bolha política mais progressista. Ele, inclusive, arrancava e arranca elogios de figuras da direita por conta dessa austeridade em termos do estilo de vida. Ele doou boa parte de seu salário ao longo de toda a vida política, ele falava que não precisava de tanto, doou para a causa política do seu partido, portanto, uma forma de também incentivar a continuação da luta política, e não tentou uma reeleição, né? Portanto, conseguiu e ficou só um mandato, de fato, por vontade própria, inclusive, no país. Em 2018, já como ex-presidente, ele visita o ex-presidente, então o ex-presidente Lula, preso pela Operação Lava Jato em Curitiba. Foi, naquele momento, um momento de profunda inflexão para a política progressista latino-americana. Ele aparece, ele marca presença como também uma forma de destacar a simbologia de resistência, ele que também sempre foi um grande exemplo de resistência. Trazendo um pouco aqui de repercussões políticas, evidentemente, o mundo político da América Latina vem repercutindo isso. O governo brasileiro lamentou em nota o falecimento de Pepe Mujica, ressaltando o seu entusiasmo com a integração do continente por, enfim, instituições como o Mercosul, a Unasul e a CELAC, por exemplo, e, enfim, ressaltou também a sua posição como um dos maiores e mais importantes humanistas de nossa época, o que, de fato, é uma marca registrada de Pepe Mujica. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele também postou e publicou em sua conta no X uma mensagem de pesar pela passagem do ex-presidente uruguaio. Ele publicou: Mujica aliou a coragem, a doçura, a luta e a compaixão. Deixa um legado de esperança, um convite a um humanismo radical. Meus sentimentos ao planeta Terra. Essa foi a mensagem de Fernando Haddad. O presidente Lula não se manifestou, muito provavelmente pelo fuso horário, ele está na China, então, nesse momento, a gente ainda não tem um posicionamento 18 horas e 12 minutos, nesse momento, em Brasília, a gente não tem esse depoimento, essa fala do presidente Lula, por conta, provavelmente, disso. É madrugada na China nesse momento. Outros presidentes, como o Gustavo Petro, ele ressaltou também o aspecto revolucionário do ex-presidente uruguaio Pepe Mujica em uma nota em seu Twitter. Ele menciona também a importância do projeto de integração da América Latina proposto e sempre tão passado e tão destacado por Pepe Mujica. E ele fala uma frase bonita, né? Ele fala: adeus, amigo, espero que a América Latina algum dia tenha um hino, espero que a América do Sul se chame algum dia Amazônia. Né? Uma mensagem tocante, de fato, do presidente Gustavo Petro. Ele, enfim, o presidente Evo Morales também deixou uma mensagem de pesar pela partida de Pepe Mujica. Também falou sobre integração e no fervor que Pepe Mujica defendia uma integração em uma pátria grande, ele menciona em sua nota. Gabriel Boric, presidente do Chile, também menciona Pepe como Pepe querido, colocando como que Pepe deveria estar preocupado nesse momento de sua partida com o mundo, né? O mundo numa situação de muita guerra, muita tensão e uma profunda crescente da extrema-direita nesse momento. Então, ele menciona isso como uma coisa que deveria preocupar, de fato, o Pepe Mujica nesse momento, mas que também era importante se manter esperançoso, né? Ele passa um pouco dessa mensagem em sua mensagem de pesar, né? E, para finalizar essas repercussões,
temos também da Cláudia Sheinbaum, do México, onde ela falou que lamenta profundamente a morte do nosso querido Pepe Mujica, exemplo para a América Latina e para o mundo inteiro de sabedoria, pensamento, sensatez que sempre o caracterizaram. Então, também uma mensagem evidenciando a importância e a representatividade de Pepe Mujica para o continente. Essas são as repercussões principais. Pepe ele vai ficar, de fato, como um dos grandes nomes dessa construção de uma unidade latino-americana, algo que é tão necessário para que esse continente ele alcance a autonomia política, que ele rompa com grilhões que sempre seguraram, né? Então, Pepe ele é de fato uma figura política que sempre terá essa marca registrada de ser alguém profundamente importante para a construção de uma unidade latino-americana. Ele é um verdadeiro libertador da América e dedicou quase 70 anos de sua vida à autonomia desse combativo continente. Ele jamais será esquecido. Com isso, eu me despeço, peço que vocês sigam as redes sociais do Brasil 247 no Twitter, no Instagram, na TV 247 também. Seja um inscrito, seja membro, se possível, apoie o jornalismo independente na nossa luta diária para a cobertura mais independente, mais factual possível dos acontecimentos. E também siga o Brasil247.com para notícias de última hora, para as coisas mais importantes, para os fatos mais importantes e relevantes do Brasil e do mundo. Mas eu me despeço e uma boa noite.